Sim, alô, alô, tudo preparado, quarto capítulo de A Filha da Dor. Meu Deus, olha, esse capítulo, esse está lindo e repleto de fatos. É o quarto capítulo. Estamos chegando já quase ao final da história, tá? Quase ao final. E aí, amanhã nós teremos o capítulo que encerra essa história belíssima. Então, antes de eu passar para você esse quarto capítulo, imperdível para que você compreenda toda essa história, eu quero agradecer demais o Ronaldo Crispim, que voltou a ser nosso assinante, né, Ronaldo? Muito obrigado, Ronaldo. Ele é nosso assinante, ele é membro. Leia Ruda, obrigado, Leia, pela tua força. Um beijo para você, voltou a ser assinante. A Gabriela KKK, é isso? Gabriela KKK? Virou nosso assinante há um dia. Muito obrigado, um beijo para você. Rose Medeiros virou nosso assinante faz um dia. Obrigado, Rose, um beijo. Yara Ferrari voltou a ser a nossa assinante há um dia também. Ela é prêmio, assim como o Davi Pereira da Silva, que voltou a ser assinante, e ele é VIP auditório. Que beleza, hein? Que maravilha. Ô Paulinho, eu queria ser membro também do teu canal. Como é que eu faço? Ó, abaixo aqui do vídeo, todas as instruções e normas para que você se torne membro do nosso canal. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Paulinho Boa Pessoa. E há um detalhe, tem um telefone, Paulinho, que você publica, fica bem ao lado do título de cada história. O que ele é? É o WhatsApp. Através dele você manda a tua mensagem, falada ou escrita. E ele também é uma chave Pix, por onde você contribui, colabora e ajuda o nosso canal. Flaviana Mendonça, obrigado, Flaviana, pelo teu carinho. Ela que é de Manaus, a capital do Amazonas. Ela mandou aqui um Pix muito carinhoso para o nosso programa. Isso posto, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história, a dor de uma filha tá linda e linda demais. A história tem amor e tem paz, mas vai crescer ainda mais. Você tem que ficar ligado e atenta, porque a história acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Fazenda Primavera. Foi para lá que o Willan me levou. Eu me lembro exatamente da placa assim da Fazenda Primavera, de ter sido tão bem acolhido por aquela senhora, a dona Catarina, que era a proprietária de lá. Ela tinha um olhar amigo. Lembro quando ela abriu o sorriso e os braços. Ah, então você é a Mércia? Ela perguntou já sorrindo. O meu corpo relaxou assim um pouco, mas também eu tive que corrigi-la. Desculpa, dona Catarina, mas o meu nome é Mercedes. É que o Willan, ele havia entendido errado. Ah, é Mercedes? É Mercedes. Me desculpa. Quem sabe, né? Quem sabe eu pudesse começar vida nova ali. Vida diferente ali. Porque na casa da Índia, eu tinha medo de tudo lá na casa da Índia. Eu me assustava com o Tarzan, me pegando pela garganta, me enforcando, quebrando o meu pescoço.
Ali não, ali eu ia criar um novo modo de vida, eu ia experimentar coisas novas. Sim, trabalhar, eu não tinha medo de trabalhar gozado. Isso eu até me lembrava da casa dos meus pais, porque desde lá eu trazia assim no sangue essa marca, sabe? A marca do trabalho, da bravura. Então eu comecei com tudo. Aos poucos eu fui me acostumando lá com a dona Catarina. Comecei a ajudá-la na cozinha, arrumava também a cozinha, lavava a louça. Ela tinha outras pessoas que trabalhavam para ela, mas eu fazia sempre a minha parte, cuidava da casa, cuidava dos animais. Fui para a roça, porque eu tinha experiência, eu sabia. Fui sentir o sol no rosto, mas agora sem preocupação, sem medo. Fazenda Primavera. Pela primeira vez em tanto tempo, o meu dia já não era mais de tortura. Sabe, era um dia cansativo, sim, era. Mas era um dia normal, comum, como de tantas outras pessoas. Ali eu fazia de tudo. Havia o rio que passava assim nos fundos, lá se lavava a roupa. E eu me lembro que num dia, quando eu estava lavando a roupa, olhei assim para o reflexo d'água, o sol incidindo sobre a água, e sussurrei o nome dela, da minha filha, Liora. Oh meu Deus, oh meu Deus, como estará a Liora? Ela está agora com 8 anos. Fez no último dia 6 de maio. Quem estava perto e escutou, eu não tinha visto, era o Willan. O Willan estava perto e ouviu. Então ele se aproximou devagar e falou: Ô Mercedes, você está falando dela? Da tua filha? Você ainda tem muita vontade de encontrá-la, né? Eu até levei um susto. Eu falei alto, eu pensei e falei alto, né? Ele escutou, mas eu não imaginava que alguém tivesse ouvido. O susto me fez olhar para ele, mas foi difícil segurar as lágrimas. Mas depois busquei me tranquilizar e falei: você sabe, ela é minha filha. E eu preciso saber se ela está bem. Só isso, ou pelo menos isso. E quando então eu for, Mercedes, pelas bandas do Sudeste, estado do Espírito Santo, eu passarei lá na casa de uns amigos e vou me informar sobre ela. Depois eu lhe falo. Mas com certeza ela está muito bem. Ela vive hoje num país rico, cheio de progresso. É como eu falei, sabe? A família que a adotou, as pessoas que a adotaram, são pessoas de bem. E até mais do que isso, são pessoas numa boa situação, abastadas até. Pois é. Eu acabei de escutar isso do Willan, tendo a certeza de que a minha história estava ainda na metade, vai. Nesse mundo de meu Deus eu tinha uma filha. Uma filha que agora estava com 8 anos de idade. Imaginei que ela devia estar linda. Está na escola já, né? Está estudando, está na escola. Se entra com 7... A quem será que ela chamava de mãe? Será que um dia alguém falou para ela sobre a história dela? Talvez tenha dito, mas é quase certo que não. E assim, os anos foram passando e eu fui reaprendendo a viver novamente. Olha, foi uma batalha, porque o meu passado me assustava, eu tinha pesadelos. Eram terríveis as noites que eu tinha aqueles pesadelos. De repente, eu sonhava que eu estava de novo na casa da Índia.
e o Tarzan me perseguia. Também havia noites que eu sonhava com a Galega. E dela eu tinha saudade. A tranquilidade da fazenda Primavera às vezes até me incomodava, porque eu estava habituada, né? Com aqueles gritos, com a música do Odair José na vitrola alta, as risadas forçadas do cabaré. Mas no cabaré eu sentia duas faltas: a da Galega, a Diná, e da vitrola e dos discos do Odair José. Eu tinha comunicado sobre essa segunda falta para o Willan, e numa das viagens ele trouxe na sua perua Kombi, ainda a Kombi azul, uma vitrola e os discos do Odair José. Olha, eu acho que estão todos aqui. Dá uma olhada, Mercedes. Oh, Willan, não tenho como te agradecer. Eu não sei porquê, mas eu achava o Odair José tão lindo. Ele era meu ídolo. Neste momento, caminhávamos ainda no ano de 1987. Era o ano de 87. Mas o tempo foi me ensinando na vida nova a respirar, a ganhar força. A dona Catarina era uma mulher séria, mas ao mesmo tempo, é preciso que eu diga, ela era uma mulher muito boa. E depois havia aquela coisa, ela precisava de mim, mas obviamente que eu ainda mais precisava muito dela. Então eu fui esquecendo um pouco a Mércia do cabaré e fui voltando a ser cada vez mais a Mercedes. E descobri uma coisa: quanto mais eu trabalhava, melhor eu me sentia. Ora, por isso mesmo eu não parava, eu trabalhava duro naquelas bandas, inchada na mão, colhendo café. Sabe uma coisa que eu fiquei boa? Fiquei boa mesmo, abanar café, abanadora de café. Mas era um trabalho pesado, porque eu vou mais ou menos explicar para que vocês entendam. Você tem que segurar a peneira com os grãos e num golpe jogar os grãos para cima para que o vento possa tirar a sujeira dele. É o vento que limpa. Você joga os grãos de café para cima e apara na peneira. Joga os grãos para cima e apara na peneira. Mas não é de qualquer jeito, não. Tem um golpe, tem um segredo, como tudo na vida tem um segredo. Mas eu peguei esse jeito. Eu não colocava muitos grãos para não ficar tão pesado, mas o meu café ficava limpinho. O meu abano era bom. O meu abano era bom, sem contar que eu cuidava da horta e principalmente eu aprendi a cuidar bem dos bichos. Eu comecei a ter orgulho. Eu olhava assim para as minhas mãos, agora já calejadas, e comecei a ter orgulho delas. As minhas mãos eram úteis. Bem, eu até tenho vergonha de falar. A verdade era que agora eu me sentia útil inteira, sabe? Eu não decepcionava. Eu não decepcionava mais. Não. E também não decepcionava o que o Willan havia falado de mim para a dona Catarina. Ele havia me elogiado e dizia que eu era muito trabalhadora e eu estava justificando o dito por ele. E por falar no Willan, ele continuava o mesmo. Vivia ainda a viajar por aquelas bandas com a sua perua, amava vender suas mercadorias, mas sempre que podia ele estava de volta. Como havia prometido, ele passou em Castelo, a cidade do Espírito Santo. Ele havia prometido. Passou numa cidade chamada Castelo, no Espírito Santo, e fez contato com uma agente que tinha notícias da minha filha. E ele então me informou: Mercedes, senta aí, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem com a sua filha. Você ficou sabendo? Me conta.
E ele me contou. Mas ele fez questão de reiterar. Quando ele entregou a menina, garantiu para a família que jamais a família seria incomodada pela mãe nem por ele. Sim, eu de fato havia dito isso a ele. E eu agora teria que cumprir o que eu havia prometido, embora eu seja obrigado a confessar. Havia me arrependido muito de ter feito essa promessa. Mas afinal, a vida era aquela. Era exatamente aquela. E eu já estava acostumada, porque eu nunca havia tido as coisas que eu quis ter. E olha que pelo que eu havia passado, agora com a dona Catarina, até que eu estava muito bem. Um dia, o Willan me comunicou, assim como também comunicou a dona Catarina, que ele ficaria um tempo sem aparecer. Uns parentes amigos dele haviam montado uma loja no Rio de Janeiro e ele estava se transferindo para lá. Ele iria tentar ser um comerciante fixo e não mais um caixeiro viajante. As vendas corriam em suas veias. Eu tinha certeza absoluta que ele não teria dificuldade com relação a isso. Desconfiei que ele tivesse encontrado uma mulher, sabe? E acho que ele não quis me falar, embora nunca tivesse tido nada sério. Ele havia sido o meu melhor cliente lá do cabaré. Depois se revelou um amigo, uma pessoa que até ali só havia me ajudado. Seria injusto da minha parte reclamar do Willan. Não, ele não me deu o endereço do Rio, mas ele tinha o meu e prometeu que jamais esqueceria. E tanto é verdade que virava e mexia, ele sempre mandava notícias. Por carta, e até para aliviar o meu coração, dizia que a família com quem estava a Liora, minha filha, sempre o informava de que ela estava bem. E assim, mais uma parte do tempo passou. Eu já havia amadurecido bastante. Até meus cabelos começaram a ficar pintados de branco. A dona Catarina me falava: Mercedes, cabelo branco é sinal de sofrimento. Você ainda é nova para branquear as madeixas. Nessas horas, meus olhos se enchiam de lágrimas. E no fundo, eu sabia o quanto ela tinha razão. Mas dona Catarina já sabia que o principal motivo da minha dor era minha filha. A menina que eu tive nos braços por 40 dias e que depois eu nunca mais tinha visto. Ela tentava me confortar dizendo: sua menina deve estar muito bem, Mercedes. Esse país, Israel, é muito desenvolvido, avançado em estudos. E pelas suas contas e as minhas, a sua filha está agora com 22 para 23 anos, não é? É, dona Catarina, 22. De repente estudou, está estudando, deve estar formada. Mas uma coisa eu queria te falar, sabe, Mercedes? Não perca nunca as esperanças de um dia você reencontrá-la. Eu acho até que pode demorar mais um pouco, mais ainda, dona Catarina. Às vezes mais. Mas eu tenho comigo a certeza que esse dia vai chegar. Ô, dona Catarina, a senhora tem sido tão boa para mim. Muito obrigada. E nessa hora eu me entregava ao choro, e ela, feito mãe, vinha e me dava um abraço. Com ela eu tinha aprendido uma profissão. Ela, vendo o meu esforço na lida da roça, me fez entrar num curso técnico chama-se curso técnico agrícola. Eu até me formei nesse curso.
Eu continuava a prestar serviços em sua fazenda e às vezes eu era até chamada para cuidar de outras propriedades ali do redor. Para que as pessoas entendam, eu era assim, uma ajudante do engenheiro agrônomo. Entenderam? Dona Catarina me incentivava a me casar de novo. Mas eu dizia para ela com toda sinceridade que os homens que cruzaram o meu caminho só me machucaram, me feriram no corpo, na alma e no coração, menos um, o Willan. O Willan não, ele foi uma exceção, Dona Catarina. Ele me ajudou muito. Mas como agora ele vivia no Rio de Janeiro, eu tinha quase a certeza de que ele já tinha se casado. A Dona Catarina também gostava muito dele, mas concordava dizendo que ele devia ter algum compromisso mesmo com mulher por lá, porque do contrário, teria ficado conosco na Fazenda Primavera. Dona Catarina, eu acho que eu estou bem conformada para passar por essa vida e ser como eu sou. Os cabelos estão pintando, as rugas estão chegando. Mas agora a vida me deu sossego, sabe? Embora jamais tenha tirado de mim a vontade de eu reencontrar minha filha, Dona Catarina. Eu não sabia como ela estava e em quem tinha se tornado, mas todas as noites eu olhava para o céu e eu pedia a Deus que ela tivesse sido feliz, que ela tivesse tido uma vida que eu nunca pude dar a ela. A essas alturas, nós estávamos no ano agora de 2001. Era o ano de 2001. Os cabelos brancos que pintavam na minha cabeça realmente não combinavam muito com a minha idade. Eu tinha 44 anos e já um monte de cabelo branco. Dona Catarina, às vezes eu acho que ela tinha até menos cabelo branco do que eu, e ela era uma mulher de 76. E foi naquele dia 16 de março de 2001, uma sexta-feira, já estava escuro. É justamente o período em que o verão vai se despedindo para a entrada do outono e os dias vão ficando menores. No céu já se podia ver a lua, como diz aquela canção do Djavan, só que a lua vinha faltando um pedaço. Era a entrada da lua minguante. E de repente eu vi aquele carrão, para a época era um carrão, era um Fiat Maré, era uma perua, entrar na Fazenda Primavera da Dona Catarina. E eu não acreditei quando eu vi quem desceu do carro. Era o Willan. Dona Catarina, corre aqui, vem ver quem é. Era o Willan. Lógico, um pouco mais envelhecido, mas ainda conservado para os seus 59 anos de idade. É o Willan, Dona Catarina. Havíamos sentido contato, mas sempre por carta, agora também pelo telefone. Até celular havia chegado. A internet já existia, mas ainda muito incipiente. O mais importante foi o nosso reencontro festivo e tão cheio de saudade. Dona Catarina também vibrou com a chegada do nosso visitante ilustre. Entramos, até fiquei feliz em observar que Willan havia trazido uma mala considerável, dando mostras de que ele ficaria um tempo conosco. Quando você vê a visita chegar, você tem que olhar para a bagagem dela. É verdade, né? Quando a visita chega, você dá uma olhada para a bagagem dela. O tamanho das malas, ele vai ficar um tempinho conosco. Eu não estava errada. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas afinal, que bons ventos eram aqueles que traziam Willan de volta. Ele sempre estava de volta na minha vida. Willan entrou.
E toda a casa de Catarina demonstrou que ele era muito bem-vindo. A verdade era que ele sempre foi muito bem-quisto por ela. Como estava cansado, depois de enfrentar muitos quilômetros desde o Rio de Janeiro até ali, primeiro ele foi tomar um banho, enquanto eu dei uma mãozinha para Dona Georgina nos últimos toques do jantar. Íamos ter jantar dos deuses, galinha no molho, conforme gostava o Ilan. A mesa foi posta e num espaço de uns 50 minutos no máximo, estávamos todos à mesa. Eu fiquei assim ao lado do Ilan e a Dona Catarina à sua frente. E depois do jantar, doce de mamão com aquele queijo meia cura que ele amava. Tudo conforme gostava o Ilan. A conversa já havia se iniciado, mas os grandes assuntos foram de propósito deixados para depois e finalmente foram começados. Ilan tinha muitas novidades e muita coisa para contar. Seu sangue judeu fez com que ele prosperasse pelas bandas do Rio de Janeiro. A loja deu muito certo, houve crescimento. Coisas do sangue, né? Ele tinha esse tino comercial incrível. Mas é mesmo impressionante como o progresso anda junto do povo judeu, né? Não fui eu, foi a Dona Catarina quem tocou no assunto. Você se separou, Ilan? Sim, ele havia se separado. Nesse período que ele ficou no Rio de Janeiro, Ilan havia ficado com Sofia. E por incrível que possa parecer, Sofia tinha uma história com ele. Ela era uma prima dele. Ilan e Sofia se conheceram em 1960, quando Ilan tinha 19 anos e ela tinha 17. Ilan e Sofia se apaixonaram com essa idade. O mais fantástico dessa história é que, apesar de serem primos, eles nem se conheciam antes. A prima havia acabado de chegar de Jerusalém. E quando os olhares dela e de Ilan se cruzaram lá no aeroporto já, pronto, se apaixonaram. Mas a família era terminantemente contra o namoro dos dois, porque eles eram primo-irmãos e temiam que essa mistura viesse a resultar em filhos com problemas. Mas os jovens apaixonados enfrentaram a família e acharam por bem que a melhor maneira de fazê-lo seria Sofia ficar grávida. E ela engravidou. Sendo assim, teriam agora que se casar. Ainda naqueles anos, 60 agora para 61, foi o que aconteceu. Mas Ilan e Sofia tiveram uma menina que nasceu com sérios problemas físicos. Pois, gente, aconteceu exatamente tudo o que a família sempre temia que acontecesse. E a menina que nasceu com muitos problemas, inclusive um deles no coração, não resistiu e morreu exatamente no dia em que ela completava o primeiro aninho de vida. Aquilo foi uma grande tragédia que se abateu sobre o casal, Ilan e Sofia. Sofia, que tinha vindo de Israel, naquele momento já uns 3 anos. Desgostosa com tudo, ela voltou para lá. Voltou para Israel, voltou para Jerusalém, deixando Ilan no Rio de Janeiro abandonado. Ilan se sente traído em seus sentimentos e fica muito desgostoso com a perda da filha, da filhinha e da mulher que foi embora sem nem mesmo comunicá-lo. E foi a partir daí que Ilan resolveu sair pelo mundo. Seria o que sempre foi, um vendedor, e ele resolve se tornar um caixeiro viajante. De início, viajava com 2 malas
e pegando muitos trens, ônibus. Depois, com o dinheiro que ganhava, conseguiu comprar um carro antigo, velho, mas tinha conseguido. Pelo menos tinha conquistado alguma coisa. Seu coração nunca mais seria ocupado por mais ninguém. No trabalho de mascate, ele encontrava sua motivação para continuar vivendo. E quando ele queria uma satisfação física, sexual, então ele passava nos cabarés da vida. E foi assim que ele entrou na casa da Índia, quando eu tinha 25 anos. E ele tinha 42. E foi assim que nós nos conhecemos. E ele se tornou tão importante na minha vida. Mas como, afinal, ele tinha retomado o casamento com a Sofia? Desde quando ele resolveu deixar de ser caixeiro viajante e se fixar no Rio de Janeiro, o fez a convite de um irmão de Sofia, chamado Adam. Era uma sociedade numa loja de sedas e perfumes raros e finos. Ilan aceita a proposta, mas tinha uma velha questão a ser resolvida. Sofia. Vocês acreditam que a Sofia ainda era a mulher dele e o havia abandonado no Rio de Janeiro? Eles sentam para conversar. Sofia se mostra muito arrependida em ter feito tudo o que fizera e confessa nunca ter sido feliz. Sua proposta era retomar um casamento que nem tinha tido um final. Naquele momento, Ilan, ele se sente primeiro perdido. Seu coração se mostrou confuso. Outras coisas tinham acontecido em sua vida durante esse tempo. Mas a coisa do amor mal resolvido, mal acabado, era como se tivesse ficado uma dívida com um sentimento que fora sufocado. A morte da filha, tanta coisa ao mesmo tempo. E depois ele achou mesmo que ele ainda amava a Sofia, pois ele retoma o casamento com ela. Retomou o casamento com ela. Passados apenas alguns meses, Ilan entendeu que foi um grande erro ter retomado aquele casamento. Aquela Sofia que ele havia amado já não existia mais. Aquela tinha ficado presa numa lembrança do passado. Lá naquele ano de 1960, 61, 62. Por ele, Ilan, ele teria terminado o que nem devia ter começado. Mas ainda por uma coisa chamada brio, vergonha, ou algo que o valha, ele permaneceu assim. Até que 13 anos depois, algo extraordinário aconteceu. 13 anos depois de ele ter retomado esse casamento, algo extraordinário aconteceu. Uma outra família que tinha ido para Israel estava de volta. E era justamente a família que tinha tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. A família Benveniste. Era justamente essa família judia que tinha ficado com a Liora. Liora, minha filha. A família Benveniste estava de volta. E estava morando no estado do Espírito Santo, de onde tinham saído com destino a Israel. Mas desta vez, radicados na capital, Vitória. Ilan, quando ele soube disso, ele pensou em mim. Segundo ele dizia, não era a primeira vez que ele pensava em mim durante todo aquele tempo. Confessa que nunca deixou de pensar em mim. E, sinceramente, eu não tinha motivos para duvidar. E foi de tanto pensar em mim que ele resolveu ir até Vitória. Ele queria reencontrar a família Benveniste e saber como estavam todos. Afinal, ele havia sido o homem que trouxe para aquela família uma filha que eles tanto desejavam, Liora. E ele queria saber como estavam todos. Liora não era agora mais uma menina, mas era uma mulher de 22 anos.
Então ele vai à Vitória. E lá ele reencontra Ezequiel Benveniste e Achira Benveniste. Aquele era o casal que ficara com a Liora. E o casal então dá a Ilan as notícias que ele fora buscar. Ilan, Liora está muito bem. Ela está no 3º ano de medicina da Universidade de Tel Aviv. Ela estuda lá. Está linda e saudável. É uma moça extremamente inteligente. E com certeza ela vai se formar e ser uma grande médica. Não veio conosco para o Brasil, ficou por lá. Quer terminar o curso dela de medicina. Você jura? Você jura pra mim, Ilan? Não preciso jurar, Mercedes. Foi exatamente o que eu escutei deles. Ilan, meu Deus, quantas informações! Quantas informações de você, Ilan! Eu desabei a chorar. E logicamente eu queria saber muito mais sobre Liora. Ilan me pedia calma, calma. E dizia que havia muito mais para ser conversado. Se bem que confesso, daí para frente, eu quisesse saber a respeito só da minha filha, que tinha 22 anos e com a qual eu estive apenas por 40 dias. Mas eu tive que me acalmar. Afinal, Ilan precisava contar como foi que o seu casamento chegou ao fim pela segunda vez. Foi exatamente depois dessa ida dele à Vitória, Espírito Santo. Nesse dia, depois de ter ficado na casa do casal Ezequiel e Achira, ele pediu para ver as fotos de Liora. E quando ele olhou para ela, quando ele olhou para as fotos dela, imediatamente ele se lembrou de mim. Ele disse que a impressão que ele teve naquele momento era de estar olhando para mim. Éramos muito parecidas. E foi assim, olhando as fotos de Liora, que ele foi às lágrimas. Ele se lembrou de tudo, desde o momento que ela estava em meu ventre, até quando ele foi buscá-la, quando ela contava 40 dias de nascida. Lembrou do momento em que apanhou a Liora no colo e a colocou deitadinha no cesto da perua azul. Disse que aquele cesto ele havia comprado especialmente para fazer o transporte dela, mas que depois, como bom comerciante que era, ele planejava vendê-lo. Mas foi uma coisa que ele jamais conseguiu fazer, porque naquele cesto havia ficado o cheirinho dela. E ele não conseguiu passar o cesto para frente. Ficou com ele. E nessa hora ele me surpreendeu. Ele foi até a perua Maré e apanhou lá o cesto e trouxe. Meu Deus, é esse cesto aqui, Ilan. Nessa hora, a emoção foi forte demais. Eu chorei muito e eu cheirei o cesto. Eu não sei se era real ou se foi a minha mente a me enganar, mas eu tive a impressão de ter sentido também o cheiro dela, sei lá. Fiquei um bom tempo assim emocionado. Ilan voltou a falar. Disse que depois que ele viu as fotos de Liora e ter sentido uma familiaridade, ele concluiu que Sofia já não era mais a que havia sido há muito tempo. A sua motivação de viver era outra. Sentiu no fundo do coração um desejo forte de me ajudar a reencontrar minha filha. Nessa hora eu até me belisquei. Eu queria saber se de fato eu estava acordado ou se eu estava sonhando. Eu falei: Ilan, você está falando sério? Você vai me ajudar a rever a Liora, minha filha? Sim, Mercedes. Sim, eu quero muito te ajudar a fazer isso. Até porque eu me sinto responsável por tudo.
Eu podia ter mudado naquela noite o rumo das coisas. Ao invés de ter levado apenas a Leora, por que eu não te levei também? Não se culpe, Hila. Era tudo tão perigoso. Havia o Tarzan e os seus capangas, e eles eram capazes de nos matar. Mas ora, se eu me arrisquei com o bebê, poderia ter me arriscado com você estando junto. Teria feito a coisa certa. Hila, não é bem assim. O bebê, eles sabiam que estava sendo levado. E permitiram, e se calaram. Eu interessava a eles naquele momento, e não a criança. Você me entende? Sim, é verdade, Mercedes. Talvez você esteja certa. Mas hoje o que é certo de fato, é que eu quero lhe ajudar. Quero passar uns dias aqui. Sei que as coisas não devem ser feitas de qualquer jeito, mas eu quero muito fazer essa viagem com você. E bem, foi por isso que eu acabei o meu casamento de vez. Ele já tinha uma razão para continuar. E depois completou ele: eu precisava ser um homem livre para poder lhe ajudar. Necessitarei de uns dias para viajar com você e termos juntos esse reencontro com a Leora. Nem me fale assim. Eu fico ansiosa, Hila, por esse momento, por esse dia. Mas será que a Leora sabe? Será que ela sabe que é filha adotiva do Ezequiel e da Shira? Sim, eu me certifiquei disso, Mercedes. Eles contaram para ela. Até porque, fisicamente falando, são bem diferentes dela. E depois, são pessoas com uma certa idade. Ezequiel já tem agora 77 anos. A Shira tem 75. E ela apenas tem 22. Sim, ela sabe que é adotada. Mas, obviamente, não sabe quem é sua mãe biológica e nem poderia saber. E é disso que eu estou falando. Meu Deus, Hila. Meu Deus, Hila, isso é tudo que eu sempre quis, sabe? E pode você estar certo. Será o maior presente que eu já recebi em toda a minha vida. Ah, só tem um detalhe, Mercedes, muito importante. E você precisa estar preparada para isso. Eu não sei como é que ela vai reagir. É sempre uma incógnita, é uma reação humana. Num momento como esse, você sabe. Você acha que pode ser ruim, Hila? Não, sinceramente não, mas pode não ser o que você espera, e nem o que eu espere. Ela foi criada por outras pessoas, gente de uma cultura diferente. O povo judeu é bom, mas o povo de Israel não se parece com o brasileiro. Tem uma maneira mais racional de agir, menos coração e mais razão. Eu acho que você me entende. Sim, eu lhe entendo, Hila. Mas não me importo com a reação dela. Qualquer que seja, ela tem os seus direitos. Afinal, eu abri mão da minha filha quando ela contava apenas 40 dias. Então você que está acompanhando este livro que eu pretendo um dia escrever, aqui é a Mercedes falando, você não pode perder o capítulo final da minha história. Você não pode perder. Aqui, nessa emissora de rádio. Aqui, nesse canal.
vida passa e eu sem ninguém. Cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou? Cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir? Então cadê você? Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Tô acompanhando aqui a história. Gente, você vai fazer nós morrer do coração aqui, ué? Ainda não acabou hoje, não? Santo Deus. Ó, será que o Willan não é pai dela, não? Da Liora, não? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo pra ela. Esse final vai ser muito feliz. A gente se emociona muito. Um abraço. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Reinaldo, a todos da Capital, Liva, Pedro, Vitória. E o Rafinha, vai chegar de Ângela mais João Ferreira. Paulinho, de julho, desde segunda-feira. Hoje meu estômago começou a doer. Tô nervosa esperando o final da carta da Mercedes. A Mercedes, será que encontrou a filhinha dela e ficou junto com Ila? Isso que eu tô esperando. E ela se encontrou a filha dela agora já. Uma mulher, uma moça linda, maravilhosa. Eu espero que sim, mas estou com dor de estômago. Tão nervosa que eu tô desde a segunda-feira, que eu não perco o seu programa por nada, Paulinho. Nossa, eu tô ansiosa. Eu ia sair cedo, eu não saí essa semana inteira. Eu ia sair cedo porque eu tinha uns problemas para resolver, mas não saí por causa dessa carta. Um beijo, Ana Pereira de Jardim Domitila. Parabéns para eles três. Beijo, tchau. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Aqui é Maria Aparecida do Embu das Artes. A história triste, sofrida, mas vai ser muito linda no final. Um abração. Estou te ouvindo. Oi, Paulinho, tudo bom? Bom dia a todos do rádio, a todos os ouvintes. Sou a Ludinha Tozeto Alexandre da Brasilândia, amiga do Nil Bernard. Paulinho, essa história está cada vez mais interessante, né? Agora ela vai encontrar a filha dela. E esse Willan, eu acho que é o pai da menina. Acho que ele sabe que é o pai, guardou esse segredo, né? Vamos ver amanhã. Amanhã é o último capítulo, né? Dá pra fazer um belo de um filme mesmo, uma bela de uma novela. Puxa vida, essa moça se sofreu, hein? Ela merece ser feliz. Ela merece encontrar essa filha. O melhor ela perdeu, né? Que é ver a filha crescer, dar os primeiros passinhos, fala mamãe, isso não tem volta, né? Mas o importante é que ela vai rever a filha dela. Estou aguardando o capítulo de amanhã ansiosamente. Beijo para todos, tchau. Paulinho do céu, meu coração tá a mil, Paulinho. A Sueli aqui, eu tô em Itanhaém ainda. Paulinho do céu, eu e meu marido estamos aqui ouvindo. Que carta maravilhosa, surpreendente. Ai, Paulinho, eu já enxergo um final muito feliz, com muitas lágrimas de felicidade, e ela casada com o Willan. Eu já vejo já. Mas olha, você deixa a gente assim, nervoso, sabe? Você deixa. A gente tá aqui, olha. Ela vai ser muito feliz ainda, viu, Paulinho? Aqui é a Sueli, eu falo de Itanhaém. First moments of falling, the stirring of a heart. Felt the love I gave no longer starts to bloom with you in mind. Wanna learn to find with you a way to hold, not lose. If I open up my heart this way, intertwine, maybe I'll make a change. This can only mean one thing, that my love might begin to believe again. It's only for you, only for you, only for you. It's only for you, it's only for you, only for you. Only for you, only for
only you and I. You're the clarity I find when the clouds fill up the sky. I don't wanna miss a piece of you. When I'm with you I can never lose. This can only mean one thing. And my love, I begin to believe again. It's only for you.